boa noite a todos. Vamos começar mais uma atividade síncrona da nossa disciplina de Física A, voltada aos alunos do curso de licenciatura em Matemática. Esta apresentação, como as demais, será gravada assim que o Google me enviar o arquivo da filmagem. Eu colocarei no meu canal no YouTube e disponibilizarei o link no Moodle da disciplina no tópico correspondente. Além disso, todas as páginas e cálculos que eu estou fazendo aqui, eu digitalizarei e disponibilizarei no mesmo tópico do Moodle. Para a atividade síncrona de hoje, visto que vocês não me enviaram sugestões durante a semana, selecionei 2 exercícios do nosso livro-texto, do Sears e Zemansky, para fazer de forma detalhada e explicada. O primeiro exercício que eu vou resolver hoje é o... Acho que o papel é só um pouco engordurado, por isso Trata-se do exercício 5.8. Perdoe-me, 5.108. Essa região aqui já está melhor para a tinta. Bom, o exercício nos diz o seguinte: uma veterana de física está trabalhando em um parque de diversões para pagar a mensalidade da faculdade. Ela pilota uma moto no interior de uma esfera de plástico transparente. Ao ganhar velocidade suficiente, ela faz um círculo vertical com raio igual a 13 metros. Ela possui massa de 70 kg e sua moto possui massa de 40 kg. Aí, no item A, qual é sua velocidade mínima no topo do círculo para que os pneus da moto não percam o contato com a esfera? E B, na base do círculo, sua velocidade é igual a metade do valor encontrado em A. Qual é o módulo da força normal exercida pela esfera sobre a moto nesse ponto? Então, interpretando o enunciado, nós temos aqui... Nossa, aqui... Problema do calor e que resseca a tinta. Temos um movimento, exercício 5.108, circular. Ele não é uniforme, porque, como estamos vendo, no topo, a velocidade da motociclista corresponderá ao dobro da velocidade na base. E nós temos aqui uma motociclista em movimento circular vertical. Então, vamos fazer uma representação gráfica deste problema. Temos aqui a secção vertical da esfera de plástico, na qual a nossa motociclista está andando com sua moto. Essa esfera possui um dado raio R. Nós sempre temos a aceleração G da gravidade voltada verticalmente para baixo. Ela sempre aponta para o centro de gravidade do planeta Terra, que para todas as aproximações necessárias corresponde ao próprio centro do planeta.
Então, no ponto de baixo, nós temos a nossa motociclista, uma velocidade V, que eu colocarei aqui na direção da direita. Ela percorre uma dada velocidade essa esfera, essa parede da esfera, até chegar ao topo, com a velocidade no mesmo sentido. Então, vamos considerar as forças envolvidas no problema. Nós sempre teremos a força-peso apontando para baixo. Não importa onde a nossa motociclista esteja. E nós teremos também uma força de reação da superfície com relação a essa motociclista. No caso, quando está embaixo, essa força normal aponta para cima e em cima, essa força normal está apontando para baixo. Agora, nós podemos tratar dos itens. Em primeiro lugar, item A. Nós queremos obter a velocidade mínima para que os pneus não desgrudem no ponto máximo da trajetória. Neste caso, nós teremos, então, nossa parte máxima, a nossa moto, nosso motociclista, temos a força-peso para baixo e a força normal para baixo também. Então, neste caso, lidando com um movimento unidimensional, eu não vou trabalhar com os vetores, vou trabalhar apenas com as intensidades desses vetores. Então, teremos que P mais N será igual, que é a resultante das forças no nosso corpo, será igual pela segunda lei de Newton, com massa constante. A massa vezes a aceleração, e a nossa aceleração, no caso, por ser um movimento circular, será uma aceleração centrípeta. Então, teremos aqui algo do tipo V ao quadrado sobre R. E sabemos que M é a soma da massa da motociclista, que ele chama de veterana no curso de física, mais a massa da moto. Ele separou os dois corpos. Vamos, então, desenvolver essa expressão, lembrando que P corresponde sempre a massa vezes a aceleração da gravidade. Temos a normal, que nós iremos deixar o resultado em termos dela, será igual a m, v ao quadrado, sobre r. Eu simplesmente reproduzi essa expressão aqui, substituindo p por mg. Isolando a normal, nós teremos que ela é igual a m
V ao quadrado sobre R menos mg. Vou colocar o m em evidência. Então, nós temos aqui que m, a normal é igual a m que multiplica V ao quadrado sobre R menos G. Quando que os pneus perdem contato com a nossa superfície? Quando essa superfície não reage mais com a nossa motociclista, ou seja, quando essa força de reação normal for igual a zero. Isso acontece em um valor que eu chamarei aqui de Vm, tal que Vm ao quadrado sobre R menos G seja igual a zero. Eu tenho de anular a normal. A massa não muda. É um atributo intrínseco do corpo. Então, temos de ter este termo se anulando. Desta forma, ficamos com Vm ao quadrado igual a Rg. Logo, a velocidade mínima que a nossa motociclista deve desenvolver para manter contato com a superfície superior será igual a raiz de Rg. Vamos substituir os dados numéricos agora. Nós temos que o nosso raio, segundo o enunciado, vale 13 metros. O G, por simplicidade, eu adoto como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Desta forma, nós temos que Vm será igual a raiz de R, 13 vezes G, que é 10, ou seja, raiz de 130, ou, em termos numéricos aproximados, nós temos que a velocidade mínima que a nossa veterana em física deve manter com sua moto para chegar ao ponto superior desta trajetória e continuar com os pneus aderidos a ela é de 11,4 metros por segundo. Notem uma coisa interessante. Este resultado da velocidade mínima independe da massa da motociclista. Depende apenas da aceleração da gravidade e do raio da nossa trajetória circular. Tendo resolvido o item A, vamos agora ao item B, ou seja, supondo que na base do círculo a velocidade da motociclista seja igual a metade do valor encontrado em A. Ou seja, na base do círculo, V será igual a Vm sobre 2. Ele pede, então, qual é o módulo da força normal exercida pela esfera sobre a moto neste ponto? Então, nós temos agora o ponto inferior da trajetória com a nossa motociclista. Agora nós temos a força-peso, como sempre, apontando para baixo, mas uma força normal, radial, para cima.
como sempre, nós temos a aceleração da gravidade para baixo. Note que a nossa moto se desviará da trajetória retilínea. Está numa trajetória curva. A força centrípeta está apontando para cima. Então, nós devemos ser que a normal é maior do que o peso. Assim, pela segunda lei de Newton, trabalhando apenas com as intensidades, nós teremos que N menos P será igual a mv ao quadrado sobre R. Trata-se da nossa aceleração centrípeta, v ao quadrado sobre R. Mas estamos no ponto em que a velocidade corresponde a Vm sobre 2. Então, aqui nós teremos Vm sobre 2 ao quadrado. Vamos colocar a normal em evidência, que é aquilo que nós queremos determinar. Então, ficamos com N igual a M sobre 4R, multiplicando o Vm ao quadrado, que encontramos no item anterior, mais a força-peso, ou seja, M vezes G. Mas nós sabemos que Vm corresponde à raiz de Rg. Então, Vm ao quadrado corresponderá a Rg. Então, vamos somar aqui com Mg. Eu simplesmente substituí Vm ao quadrado por Rg. Colocando, note que aqui nós podemos cancelar o R, que aparece nesse termo, tanto no numerador quanto no denominador. Colocando Mg em evidência, ficamos com 1 sobre 4 mais 1. Que corresponde, ao final, a 5 sobre 4 mg. Assim, a normal, no ponto inferior da trajetória, com a condição de que a velocidade nesse ponto seja metade da velocidade no ponto superior, será dada por 5/4 de mg. Notem que, para qualquer velocidade não nula, nós sempre teremos a normal maior do que o peso. Vamos agora substituir os dados. Temos que a massa da veterana em física corresponde a 70 quilogramas. A massa da moto corresponde a 40 quilogramas. Desta forma, nós teremos que a nossa massa total será 70 mais 40, que corresponde a 110 quilogramas. E precisamos também de G, que eu adoto sempre, por simplicidade, como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Substituindo, teremos que N será igual a 5 sobre 4, que multiplica 110, que multiplica 10, que nos fornecerá o valor de 1.375 newtons. Esta será a reação normal da nossa
esfera de plástico, da superfície de plástico, sobre o conjunto formado pela veterana em física mais a motocicleta. Aqui encerramos o primeiro exercício que selecionei para hoje. Trata-se de um exercício simples de movimento circular uniforme, porém que é útil para sabermos como representar as grandezas envolvidas. O próximo exemplo com o qual vou lidar é o exercício 6.82 do Sears e Zemansky. Vamos começar lendo este enunciado. Nós temos o seguinte: considere o sistema indicado na figura P6.81. Ele dá dois pesos ligados por uma corda e uma polia, sendo que um dos pesos está pendurado livremente e o outro está depositado sobre uma mesa. Eu vou representar essa figura depois durante a resolução. Ele nos diz que a corda e a polia possuem massas desprezíveis e a polia não possui atrito, ou seja, é uma situação extremamente simples. Estamos lidando aqui com fios e polias ideais. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco de 8 kg, aquele que está sobre a mesa, e o topo da mesa é dado por μc igual a 1/4, 0,25. Os blocos são liberados a partir do repouso. Use métodos de energia para calcular a velocidade do bloco de 6 kg, ou seja, aquele que está pendurado, no momento em que ele desceu 1,5 m. Vejam que ele nos pede para resolver esse problema utilizando métodos de energia. Ou seja, vamos aqui usar o teorema do trabalho e energia cinética. Esse exercício pode ser resolvido também por leis de Newton. Vamos começar, então, representando graficamente o problema. Vou reproduzir a figura que ele nos forneceu. Nós temos uma polia apoiada sobre uma mesa. Sobre ela passa um fio, e na ponta desse fio nós temos um dado bloco pendurado. Eu vou dizer que esse bloco possui massa m minúsculo e sempre estamos lidando com uma aceleração da gravidade, que eu chamo de g, está voltada para baixo. Esta corda que liga este fio passa pela polia, segue verticalmente, horizontalmente, perdoe-me, até ficar presa a um outro bloco sobre a mesa, cuja massa eu vou dizer que mede m maiúsculo. Lembrando que nós temos aqui o fio e a polia como sendo ideais. Isso simplifica muito o nosso problema. O nosso sistema é liberado a partir do repouso e nós queremos encontrar a velocidade de m
nosso corpo que está pendurado, que será a mesma que a velocidade de m em intensidade. Claro que elas serão orientações distintas. Após esse corpo m ter descido uma distância que eu chamarei de h minúsculo. Bom, vamos enunciar aqui o teorema do trabalho energia cinética. Ele nos diz que o trabalho realizado sobre um corpo é igual à variação de sua energia cinética. Vamos analisar aqui cada corpo. Temos o corpo pendurado, de massa m minúscula. Nós tínhamos esse corpo inicialmente a uma altura inicial de referência, mas esse corpo vai descer uma dada distância h. E sempre nesse corpo, eu tenho atuando sobre ele a força peso, verticalmente para baixo. Eu chamarei este peso de P minúsculo, para não confundir com o P maiúsculo, que é o do corpo sobre a mesa. E, verticalmente para cima, nós temos a tensão do fio. Vamos, então, determinar a resultante das forças sobre esse corpo. A força resultante será igual a... Se eu estabelecer o sentido de Z para baixo, nós temos que o peso aponta na direção de Z, então ele é em Z positivo, só que a tensão está apontando em menos Z. Então teremos menos T multiplicando Z. E o nosso ds, o nosso incremento de deslocamento, lembrando que trabalho é igual a integral entre o ponto inicial e o ponto final do produto escalar da força com os incrementos de deslocamento. Então, ds será dado por um dz ao longo da direção z. Esse produto escalar, então, nos fornecerá P menos T dz. Vamos calcular o trabalho referente a este deslocamento que começa em z igual a 0 e termina em z igual a h. Por que que o h é positivo, embora seja apontado para baixo? Porque eu apontei o z para baixo. Então, nós temos que W será igual a integral de P menos T dz, que vai de 0 até h. Como tanto o peso quanto a tensão são constantes, eu posso tirá-las da integral. Então, eu fico simplesmente com
P menos T, integral de 0 até H, dz, que é uma integral trivial. Temos, então, P menos T, H. E nós sabemos que isso corresponde, segundo o teorema do trabalho energia cinética, à variação da energia cinética do corpo. Ou seja, esse resultado, que é o trabalho P menos T, H, será igual ao nosso ΔK, ou seja, energia cinética final. Energia cinética é sempre produto da massa pelo quadrado da velocidade dividido por 2. Então, temos aqui, como consideramos o corpo de massa m minúsculo, que está pendurado, a massa é a m minúsculo, v ao quadrado, sobre 2, menos a energia cinética inicial, m v0 ao quadrado, sobre 2. Porém, ele nos diz que o sistema é liberado a partir do repouso. Então, este V0, a velocidade inicial, é 0. Portanto, daqui nós tiramos que P menos T H será igual a mv ao quadrado sobre 2. Agora, vamos analisar o corpo que se encontra sobre a mesa. Este corpo de massa M maiúscula, que executará um movimento puramente horizontal. Vou fazer aqui uma nova representação. Temos a nossa mesa, a nossa superfície perfeitamente horizontal. Nós tínhamos o corpo M em uma dada posição inicial. Se o nosso corpo, M minúsculo, desceu verticalmente H, esses corpos estão ligados por um fio ideal, que não muda de comprimento, então o movimento de ambos é solidário. Se esse corpo se deslocou H, esse também se deslocará H. E eu vou colocar o meu sistema de referências. Chamarei, na posição inicial, chamarei essa direção de X. E vamos identificar as forças que atuam sobre este corpo de massa M maiúsculo. Nós sempre teremos a força peso orientada verticalmente para baixo. Agora vou chamar de P maiúsculo. Esse corpo não se desloca para baixo. Ele está em equilíbrio na vertical, porque a mesa exerce sobre ele uma reação que eu chamarei de normal. Esse corpo está sendo puxado pelo fio que está ligado a esse corpo pendurado de massa M minúscula. Ou seja, desse lado aqui, nós temos a força de tensão do fio. Porém, o exercício nos diz que existe um atrito entre a mesa e o corpo de massa M maiúscula. Essa força de atrito
tenderá a se opor ao movimento. Então, ela estará na mesma direção, porém no sentido oposto ao da tensão. Lembrando que as forças peso e normal não realizam trabalho, porque ambas estão perpendiculares à direção do movimento. Como o corpo está em equilíbrio na horizontal, nós teremos que as intensidades da normal e do peso serão as mesmas, que corresponde a M que multiplica G. Além disso, atuando sobre esse corpo, na horizontal, temos a força de atrito, que, segundo aquele nosso modelo bem simples, é proporcional à normal, ou seja, mg, e se encontra ao longo da direção x. Essa proporcionalidade é dada por um coeficiente de atrito, e como o corpo está se movendo, é um atrito cinético. Então, certo μc. Porém, a força de atrito está na direção contrária à de x. Então, nós temos um sinal negativo. E também temos a tensão do fio, que tem uma dada intensidade que eu chamarei de T, e está na direção de x e é positiva. Então, nós temos como resultante de forças sobre esse corpo T menos μc mg na direção x e o nosso deslocamento agora não será mais um dz ao longo de z, será um incremento na direção x, ou seja, será um certo dx na direção x. Vou continuar na outra folha. Deixa eu me enquadrar para que vocês possam acompanhar. Parece que a resolução não está muito boa, mas vocês terão acesso a essas folhas, então poderão consultá-las conforme vocês acompanharem as minhas demonstrações. Teremos que o trabalho, nesse caso, será dado pela integral de f escalar ds, que nos fornecerá simplesmente T menos μc mg dx, ele sai de uma dada posição inicial, que eu chamo de zero, e vai até uma posição final, que eu chamei de h. Assim como a tensão e esse produto, μc, mg, são constantes, eu posso tirá-los da integral. Ficarei, então, com T menos μc mg integral de 0 h de dx. Essa integral é trivial. Ficaremos simplesmente com T menos μc mg, que multiplica h. Da mesma forma que fizemos no exemplo anterior, vamos agora lidar com o teorema do trabalho energia cinética. Então, esse W, que é
T menos μc mg, H, será igual à variação da energia cinética do corpo, ou seja, produto da massa pela velocidade final ao quadrado sobre 2, menos o produto da massa, aqui eu estou usando M maiúsculo, porque estamos lidando com o corpo M maiúsculo, que multiplica sua velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Porém, o sistema, como nos foi dito, parte do repouso. Isso significa que este V0 será zero. Então, nós ficaremos com T menos μc mg H igual a mv ao quadrado sobre 2. Notem que agora nós temos duas equações envolvendo os pesos, ou seja, as massas dos corpos, a tensão e a velocidade. Eu vou reescrever essa primeira equação, então, substituindo P minúsculo pelo produto da massa M minúsculo vezes G, ou seja, temos aqui mg menos T H igual a mv ao quadrado sobre 2. E T menos μc M maiúsculo G, que multiplica H, igual a M maiúsculo V ao quadrado sobre 2. Eu vou somar estas duas expressões e vejam que aqui em cima eu tenho menos T, embaixo eu tenho T. Então, esse termo da tensão se cancelará. Eu ficarei, então, com M minúsculo menos μc M maiúsculo multiplicando G igual a M minúsculo mais M maiúsculo sobre 2 multiplicando V ao quadrado. Portanto, daqui nós tiramos a velocidade que nos é pedida, que corresponde a raiz quadrada de 2, que multiplica M menos μc M maiúsculo sobre M minúsculo mais M maiúsculo, que multiplica GH. Vejam que, se nós tivéssemos este sistema, esse mesmo sistema aqui, porém, sem atrito com a mesa, qualquer massa que eu colocasse nesta ponta aqui da corda já seria suficiente para fazer esse corpo que está depositado sobre a mesa se mover. Porém, eu tenho o atrito. Então, notem que se M for igual a μc, que multiplica M, ou seja, se este termo aqui se anula, nós teremos V igual a zero. Eu devo ter uma massa M minúscula igual a, no mínimo, o produto de μc vezes M,
para que o sistema comece a se mover. A física se encerrou aqui. O que nos resta a fazer agora? Substituir os dados numéricos. Nós temos que, segundo o enunciado, a massa M maiúscula vale 8 quilogramas, a massa M minúsculo vale 6 quilogramas, o nosso μc vale 1/4, ou seja, 0,25. O H, a distância que o corpo menor desce da sua altura inicial, que é a mesma distância horizontal que o corpo sobre a mesa percorre, corresponde a 1,5 metros. Lembrando que μc, o coeficiente de atrito, não possui nenhuma unidade, porque ele é um parâmetro adimensional, segundo a nossa definição. E falta o g, que eu sempre considero, por simplicidade, como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Substituindo os valores, nós teremos aqui que v será igual a raiz de 2, que multiplica o eminho, 6, menos o μc, 0,25, vezes o M maiúsculo, 8, sobre a soma das massas, 6 mais 8, multiplicando a aceleração da gravidade, 10, multiplicando a altura, que é 1,5. Que nos fornecerá a raiz de 2, que multiplica 6 menos 2, sobre 14, multiplicando 15. Não é uma conta difícil de se fazer. Nós ficaremos, ao final, com a raiz de 60 sobre 7, que nos fornecerá aproximadamente 2,9 metros por segundo. Notem que essa velocidade varia com h. Nós temos aqui uma dependência h. E nós poderíamos também ter perfeitamente resolvido este problema utilizando as leis de Newton, fazendo o equilíbrio de forças nos corpos envolvidos e utilizando a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, eu finalizo a nossa atividade aqui. Nesta semana mesmo, eu já liberarei as correções das listas e das avaliações. E na próxima terça-feira, nós teremos a terceira avaliação do nosso curso. Cuidem-se, cuidem de seus familiares, não se esqueçam de que ainda estamos em uma pandemia e tenham uma ótima semana.